Quando eu abro a porta do quarto, ela estava em calcinha e sutiã, com as pernas todas cortadas e os braços todos cortados e escorrendo sangue. E aí ela fala uma coisa que me doeu muito mais do que aquela imagem. Pai, eu surtei, me interna, eu surtei. Paulo, como o meu foco são as famílias, né? Principalmente eu quero comunicar com elas. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: como você descobriu que a sua filha estava sofrendo violência digital? Para falar da história de minha filha Júlia, né? O que acontece? Nós estávamos passeando de barco e eu vi que ela estava usando camisa UV, aquela camisa para proteger do sol, e toda hora ela baixava a camisa um pouco assim abaixo da linha da cintura, ali como se fosse escondendo alguma coisa nas pernas, né? E quando eu cheguei em casa de noite, uma amiga que estava nesse passeio de barco com a gente me ligou: Paulo, dê uma olhadinha na Júlia, porque eu vi que ela estava sempre escondendo alguma coisa no corpo dela com a camisa. Acho que ela tá se mutilando. Aí eu disse: sério, você viu alguma coisa? Sim. Foi aquele choque, né? Porque eu sou de uma geração que o se mutilar não era algo comum. Geralmente o que acontecia era tragédias nas famílias quando a pessoa tentava cortar os pulsos. Então se mutilar, para mim, tinha uma conotação, uma simbologia de suicídio. Eu fui no quarto da minha filha e conversei com ela. O que é que tá acontecendo? Você pode me mostrar aqui e tal? Calmamente, sem muito desespero, porque estava eu por dentro, né, tentando esconder, me mostrou as marcas, mas duas virilhas dela. E já eram marcas assim, vermelhas, tinham marcas mais antigas, tinha marcas mais recentes, então a coisa já vinha acontecendo e eu não estava sabendo. Então aquilo ali, meu mundo desabou, né? Eu, por que isso, filha? E ela tinha que idade nessa época? Ela tinha uns 12 anos de idade, quando eu descobri. Certamente ela podia estar se cortando um pouco antes, né? Mas eu acho que tudo aconteceu quando ela tinha essa idade de 12 anos. E qual foi a sua primeira atitude, então? Depois de descobrir, de conversar com ela, ela te confirmar, mas não te dar muito detalhe, você foi conversar com a psicóloga dela. Na verdade, pelo fato dela ter perdido a mãe muito cedo, pelo fato de nós termos todos fomos afetados pela pandemia, porque ela começou a ficar cada vez mais em tela, né? Cada vez no celular, cada vez mais na televisão. Eu comecei a me preocupar muito com isso. E ela estava com aquele padrão clássico. E não se falava muito nisso naquela época, né? Mas eu fiquei preocupado, porque a menina ficava cada vez mais se isolando, né? Vamos passear? Ah, não. Ou quando saía, quero voltar para casa. Por quê? Eu tô cansada. Tô cansada era um sinal para chegar em casa, entrando no celular, ou entrou no computador, entrou na televisão, né? Isso que você chama de sintomas clássicos, assim, ela estava muito ali em cima do celular o tempo todo querendo ficar conectada. Muito absorvida, né? Praticamente se isolando, querendo viver só aquilo, né? Querendo ficar só o tempo todo no celular, no computador, na televisão, assistindo os vídeos de YouTube, e não queria fazer mais nada. E aquilo começou a me preocupar. Daí o histórico de ser um pai solo, que cria uma menina, né, sozinho, já me preocupava bastante, né? Que aquilo poderia afetar. Quando chegou na pandemia, ela escalou nessa coisa do digital. E eu sem saber dos malefícios que podia estar acontecendo, né? Achando que aquilo era mais uma forma dela ela se divertir naquele mundo que nós estávamos todos trancados de casa. E aí eu já tinha psicóloga já começando a se discutir isso, né? Olha, eu tô sentindo que ela não quer fazer mais nada, não quer ter amiga, se sente excluída e tal. Depois que acabou a pandemia, continuaram, né? O isolacionismo continuou. E aí, quando isso aconteceu, eu fui conversar com a psicóloga, mas a psicóloga não tem nenhuma resposta mágica. Começou a ficar claro que a questão do celular era algo, assim, negativo, mas eu ainda não associava a questão de redes sociais, não sabia que existia Discord, entendeu? Então eu pegava o celular dela, eu pedi logo a senha, mas eu pegava e pesquisava nos lugares errados, né? Eu ia lá no WhatsApp e escrevia mutilação, suicídio, ou então pornografia, mas tínhamos uma preocupação, não vou dizer boba, mas ingênua, né? Que o problema seria a pornografia. Então eu procurava no Instagram e não achava nada. Então eu não conseguia descobrir. E eu também tinha um sentimento, não é nem de culpa, é um sentimento assim de me achar invasivo, entendeu? Nós tínhamos a preocupação de estar invadindo a privacidade de uma pré-adolescente, entende? Então você achava que ela ficava muito no celular, mas não tinha ideia de que poderiam ter perigos ali. Para você era só um local onde ela se divertia, onde ela se conectava com as pessoas, mais ou menos como você também usa o seu celular. E quando que você começou a desconfiar ou entendeu que não era bem isso? Depois da descoberta da mutilação, ela meio que perdeu o pudor em esconder, né?
E eu acho que começou a escalar. Então, aquilo que era na virilha começou a passar para o braço, para a perna, para o pulso, entendeu? Então, ela começou a se portar e aquilo começou a entrar numa roda viva, numa loucura, numa aflição, porque quando eu chegava, tipo, numa segunda-feira, tinha achado passado, feito o final de semana, assim, que eu achava que tinha sido maravilhoso, ou uma viagem, ou atividade com ela. Quando chegava segunda-feira de manhã, Dona Teresa me chamava e dizia: Olha, seu Paulo, olha o lençol dela. E o lençol estava com resíduo de sangue. Então, toda segunda-feira era resíduo do sangue e começou a aparecer. Eu me lembro que a primeira vez eu dizia: Minha filha, a gente vai para um almoço, vamos esconder isso. Tentava fazer botar uns band-aids, alguma coisa, sabe? Não, enrolam umas ataduras, meu pai. Tava assim, sem muita preocupação. E eu achando aquilo o fim do mundo. Eu dizia assim: Minha filha, tuas amigas vão começar a lhe excluir, ou então a mãe das suas amigas vai começar a ficar preocupada. Ela dizia: Meu pai, todo mundo se corta, meu pai. Não só sou eu, não. Eu disse: Mas minha filha, você vai ficar estigmatizado. Então tinha aquela preocupação social, tinha preocupação que estava na cabeça dela, e não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Eu procurei uma psiquiatra, um amigo meu me indicou uma psiquiatra que tratava a filha dele e tal. Eu levei na psiquiatra, a psiquiatra começou a tentar fazer diagnóstico, transtorno borderline, não sei o que, não sei o que. Ela começou a tomar medicação, mas a situação não mudava absolutamente nada, 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 e eu já estava começando a ficar bastante desesperado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Até o dia, que é o começo do nosso livro, né? Que eu chamo assim, que foi a grande revelação da minha vida, né? Era umas 11 horas da noite, e aí ela bate na minha porta. Pai, vem aqui. Quando ela me falou, eu já senti que alguma coisa estava acontecendo. Sabe aquela intuição do pai? Ele me deu um queimar, esquentou assim por dentro. Quando eu abro a porta do quarto, ela estava de calcinha e sutiã, com as pernas todas cortadas e os braços todos cortados e escorrendo sangue. E aí ela fala uma coisa que me doeu muito mais do que aquela imagem. Pai, eu surtei, minha interna, eu surtei. Você não sabe o que é um pai ouvir uma coisa dessa? Eu surtei minha interna. Fiquei assim atônito, né? Peguei e fui olhar a natureza dos cortes. Tinha sangue, bastante sangue, mas eu vi que os cortes não eram profundos. Aí eu levei para o chuveiro, dei um banho nela. A pia, o banheiro, era um cenário assim, maquiagem misturada por cima, a pia cheia de sangue. Um cenário assim que ao mesmo tempo teatral, que tinha máscara, gorro, balaclava, coisas espalhadas, a gilete, e ao mesmo tempo era uma coisa aterrorizadora, né? E aí eu liguei para a psiquiatra leve ela para um hospital para ver se não teve algum dano físico, né? E vamos conversar. E aí eu parti com ela para o hospital e pedi para Dona Teresa: Dona Teresa, toma aqui o celular dela. Essa é a senha. Entre no celular. Eu disse: meu pudor agora vou deixar de lado. E dei uma olhada nesse celular. Quando ela entrou no celular, foi me mandando os frips. Aí que eu descobri que minha filha participava de grupos, de panelas no Discord, que era um aplicativo que eu nem sabia. Eu sabia que existia, mas não fazia a menor ideia para quê. Só sabia que era um aplicativo de mensagens para gamers, né? Minha filha estava participando ativamente dessas comunidades. E naquela noite, especificamente, ela estava participando de desafios, né? Estava fazendo luz. E aquilo me deixou, ao mesmo tempo, atordoado, mas feliz, porque eu descobri que tinha um fator externo que estava levando ela para essa situação, entendeu? Discord, muitas pessoas já ouviram falar, é um aplicativo que quem gosta de jogar online usa para conversar. A gente também usa para trabalhar. Eu já usei o Discord porque eu colocava, por exemplo, pessoas que estavam em diversos países trabalhando num evento. A gente fica todo mundo com o Discord ligado como se nós estivéssemos na mesma sala. É mais ou menos o que o Zoom faz, o que o Meeting hoje faz, mas ele fazia isso só com áudio antes. Ele veio antes. Então, os jogadores podem conversar como se eles estivessem todos no mesmo lugar. Essa é a função primária do motivo pelo qual o Discord foi desenvolvido, apesar de hoje ele ser usado principalmente para crimes. Por que ele é usado muito para crimes, gente? Porque ali não tem moderação. Qualquer pessoa abre um servidor, então eu crio lá o meu grupo e nada entra lá, então eles não colaboram tanto com a justiça. É um local onde você tem anonimato, tudo pode, ninguém tá vendo, então é um local muito propício para os crimes acontecerem. Você falou também de luz. Você quer explicar o que é para o pessoal, por favor?
Eu acho que hoje já não se usa mais tanto essa expressão, mas ainda se usa. O que acontece? Quando eu cheguei no estacionamento do hospital e eu dei entrada na emergência, eles catalogaram ela como uma tentativa de suicídio. Então, entre um exame e outro que ela estava fazendo, eu fui ao estacionamento e ficava recebendo as mensagens de Dona Tereza, os prints das conversas que ela estava tendo ali naquele desafio. Eu achei uma frase assim, quero fazer luz, ou aí digitei, eu disse, não, deve ser um erro de digitação, deve ser luz. Essa palavra aparecia de novo em outra mensagem. Aí eu fui dar uma gugada para achar o que era, e me bati com uma reportagem do Fantástico de uns 2 anos atrás, uma reportagem muito boa, de 13 minutos, que explicava exatamente o que era luz. E traduzindo assim a grosso modo, sabe aquela brincadeira que a gente tinha na infância? Seu mestre mandou, que você falou, outro faz? Luz era mais ou menos isso. No Discord, numa panela fechada, no servidor fechado, que tinham, sei lá, 300 pessoas, alguém se oferecia, alguém quer fazer luz hoje? Então, era no caso dela, eram 2 adolescentes, eles, eu acho que eram adolescentes, né? E guiavam ela a fazer coisas contra ela e aquela multidão histérica gritando e vibrando com cada absurdo. Então era pegue fósforo agora e se queime. Ela se queimava. Agora pegue uma gilete e desenhe símbolo nazista no seu rosto. Agora beba água de privada. Agora jogue perfume em cima das suas queridas, entendeu? Ah, sua câmera não tá boa, eu não tô lhe vendo, eu quero ver. O pessoal histérico, 2 guiando ela e minha filha passando por isso tudo. Só que, ao mesmo tempo que ela chamou dramática e me chama a mim interna, eu sinto tem, neste vídeo que eu resgatei dela, o luz é feito ao vivo, né? No caso, o Discord era ao vivo, mas ela gravava. Deixa eu explicar só para o pessoal. Quando a gente fala servidor ou panela, pensa em grupo. Pensa, é uma live para as pessoas, só que é uma live que acontece só dentro daquele grupo, daquele servidor que às vezes é chamado de panela. Então, ela estava fazendo isso ao vivo com 2 rapazes que a gente não sabe a idade guiando ela e um monte de outras pessoas assistindo. É isso, né? Isso, um menino e uma menina guiando ela, né? Depois que terminou isso, ela fez vídeos e mandou para amigas, amigas virtuais dela, né? E nesses vídeos, ao invés dela estar naquele tom dramático de sofrimento que ela me apareceu na porta do quarto, ela tá no meio comemorando, fazendo assim o sinal do hang loose, olha, legal, joinha. Olha, eles fizeram eu cortar meu rosto, eles fizeram eu desenhar uma suástica no meu rosto. E aí, eu não conseguia entender. Eu dizia, meu Deus, o que está se passando com a minha filha? Ela estava sofrendo, chorando na minha frente. Está internada agora aqui num hospital por tentativa de suicídio. Meia hora antes, ela estava mandando um vídeo para uma amiga meio que comemorando. Aí eu peguei o celular, logo depois, e resolvi vasculhar. Foi aí que, com essa reportagem do Fantástico, eu vi lives, né, como você fala, de crianças participando, adolescentes participando, que o menino toca fogo na própria casa e filma os bombeiros chegando e fala, da hora. Aí eu comecei a entender que toda segunda-feira apareceu o Sandy na trama dela. Porque no domingo à noite ela participava desses grupos, participava dessas lives, né? E se desafios para se sentir pertencente por mil motivos, né? Ela se cortava, se mutilava e fazia essas coisas, né? Então aquilo me chocou, mas ao mesmo tempo me disse, poxa, eu descobri o que estava acontecendo. Minha filha não tinha um problema psicológico por si só e levava a se mutilar. Ela tinha questões psicológicas, né? Mas ao invés de tanto, participava de uma dinâmica de grupo e a levava a fazer essas coisas. Então, o que é que eu fiz? Tirei o celular, tirei o computador, tirei a internet da mão dela. Então, isso daí foi a primeira vez que eu descobri que existia algo mesmo, né, correndo solto, que eu desconhecia e que aquilo estava não só atrapalhando, como aquilo estava acabando com a vida da minha filha, né? E, consequentemente, com a minha vida. Gente, um crime contra uma criança é um crime contra uma família, é um crime contra o país, né? Por isso que eu fico tão indignada e falo disso para vocês. Obrigada por estar falando tudo isso, Paulo. Eu sei, pessoal, que é bastante pesado. Eu até vou colocar no início do vídeo uma fala dizendo o quanto é um vídeo delicado, porque tem essas descrições. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não ouve essa descrição, é difícil de acreditar, é difícil de entender. Até para quem estava vivendo, né? Vocês podem ver o Paulo falando. Para ele era difícil de acreditar no que estava acontecendo, né? Então, seu próximo passo, depois de entender o que era esse universo e do que ela estava participando, foi tirar o contato dela com o mundo digital. Funcionou, mas assim, não é uma linha reta, não é um botão que você aperta, né? Como toda adição, como todo vício, é um negócio
complicado, né? A gente está vendo muito na internet ataque dos filhos, né? Quando você tira um computador, quando tira o celular, que quebra a tela, que xinga os pais, que ameaça, que quer matar, que quer isso. Ela passou da forma dela por isso. Primeiro, quando você tirou, era aquela crise de ódio contra mim profunda, né? Então, foi muito forte, né? Outra coisa é que, às vezes, a gente flexibiliza. Então, quando eu escrevi o livro, poxa, isso que foi... Eu escrevi o livro durante o processo. O que é que me motivou a eu escrever um livro que eu não apareço, é pseudônimo, que eu doei toda a renda para ajudar os outros, porque eu disse assim, se eu soubesse de tudo isso no começo, naquele dia que eu vi minha filha se mutilando, as marcas da mutilação, eu não teria passado por 90% disso, que eu saberia o que fazer, entendeu? Então eu escrevi esse livro para que outros pais não passem pelo que eu passei. Então era um manual mesmo. Então, com o manual, eu queria mostrar as etapas, por exemplo. Eu tirei o celular. Faz um belo dia, eu achei que estava tudo bem. E ela pediu, posso jogar com o seu celular? Eu jogo aqui na minha frente. Eu quero jogar Roblox, posso? Eu estava sentado na minha cama e ela estava sentada na minha frente, numa poltrona, uns 2 metros de mim, usando o meu celular para jogar Roblox. E ela estava ali jogando e daqui a pouco começa meu celular pitando. Quando eu olho, em frações de segundo, ela tinha gastado R$ 1.200 comprando ferramentas no Roblox. Entende? Ela sabia que eu sabia que eu ia ver que ela estava gastando, né? Mas ela ficou fissurada naquela compulsão de comprar. Ela, mesmo sabendo que eu ia botar de castigo, mesmo sabendo que eu ia tomar o celular, ela não se controlou. Como no álcool, não existe meia dose para um alcoolista, entendeu? É a mesma coisa. Uma pessoa que está no grau de vício que ela está, ó, em redes sociais, em telas, não existe eu tirar um mês e depois flexibilizar. Isso eu aprendi, infelizmente, na prática, a duras penas. E aí foi que a situação de fato avançou e eu tirei o celular. Tirei o WhatsApp, porque o Discord eu tirei logo, né? E você chegou a descobrir de onde ela foi convidada para o Discord, se foi através do Roblox ou do TikTok, porque hoje a gente sabe que eles ficam muito aliciando, conquistando as pessoas ali no Roblox, né? As crianças estão lá jogando Roblox e de repente vem um convite, vamos ao Discord, não sei o quê, ou elas estão no TikTok e recebem links e convites para o Discord. Você chegou a descobrir como foi? Ela participava do Roblox e ali ela começou a ter contato com pessoas e essas pessoas começaram a chamar para determinados grupos de Discord. Então, o Roblox foi a porta de entrada. Isso ficou bastante claro, né, depois quando eu comecei a conversar com ela, e no livro eu explico isso. Né? Então, a porta de entrada dela foi o Roblox. E a gente tinha mediação, mas que as pessoas faziam contato, se encontravam em outro lugar. Posteriormente, já no Discord, aí o mundo se acaba, né? Aí uma pessoa chega e fala, olha, tem um paneleiro no grupo tal, vamos entrar lá pra zoar ele? Aí ela vai, começa a se relacionar começar com a pessoa que participava de panelas e tal, mas ali ela já entra em uma panela e as coisas já começam a ficar cada vez piores, né? Então o caminho foi mais ou menos esse, hoje eu tenho muito diagnosticado. Mas eu te digo, cada vez isso já tem, sei lá, 1 ano e meio, né, desse episódio do corte, né? Eu vou descobrindo mais coisas, né? Eu ia te perguntar isso. Quanto tempo faz que isso aconteceu e como que vocês estão agora? Ela, 12 anos, hoje ela tem 15 anos de idade, né? Então, com 12 anos eu comecei a descobrir a questão dos cortes, aquilo foi escalando, 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 e os episódios de se cortar, ou mesmo que para se suicidar, porque um dia ela se enrolou o fio de computador no stream e se jogou no chão. E eu entro no quarto, né? Encontro aquela cena. Esse processo todo demorou uns 2 anos. Hoje ela tem 15 anos de idade e, felizmente, ela é outra pessoa. É essa mensagem que eu quero dizer para vocês. No meu caso, deu certo. Eu criei um Instagram do livro, o Paulo Zaza, né? Eu recebo todo dia de 5 a 10 mensagens de pais. Ou tirando dúvidas, né? Me pedindo, ou para agradecer, dizendo que não sabia o que estava acontecendo em casa, e agradecendo que, graças ao livro, conseguiu descobrir e estava lidando com aquela realidade. O que você deixou passar? Você acha que teria alguma... Você conseguiria ter feito uma intervenção antes? O sentimento de culpa de um pai que passa por uma situação dessa é gigante, 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 gigante. Muito embora minha psicóloga diga que eu não tenho. Então me conta, o livro que você leu é o tempo todo, é um desabafo, um sentimento de culpa muito honesto, muito sincero. Que eu não tenho vergonha disso, não. Se eu soubesse que ela está disposta a isso e tudo, celular tão cedo.
Então eu tô super feliz com essa revolução que tá acontecendo de um ano para cá. E as pessoas estão começando a falar sobre isso. Estão tentando, né, em alguns países, passam leis e alguns tipos de proibição. Que conselho você dá para nós, familiares, pais, cuidadores, que convivemos com crianças, com adolescentes, todos querem estar no digital, mesmo os que não estão? O que a gente tem que observar? Primeiro conselho é o mais óbvio, felizmente está virando óbvio, que é não entregue um celular livre para uma criança tão jovem, não deixe jogar online e não entregue para redes sociais tão cedo. Mas o que eu acho assim, que eu desenvolvi depois de conversar com muitos pais e que eu vi que funciona, o cara me fala assim, poxa, quando é que eu descubro que é o que está acontecendo com meu filho ou a minha filha? Eu disse, ó, pacifique, ele o computador dele, sente do lado dele, você vai ver uma ferramenta chamada Biscong. Aí eu mando a foto do Biscong. É essa aqui, tá vendo? Aplicativo eu. Clique lá, com ele do lado, e diga assim, ó. Entra aí no servidor que você participa. Você vai ver os nomes dos servidores lá. E você achar um nome mais estranho assim, você clica. Não faça nada. Fique do lado do seu filho, da sua filha, vendo o que é que se conversa. Todos os pais, mais de uma dúzia, que fizeram isso, se horrorizaram. Porque era de nazismo, era de racismo, era violência, era pornografia. E aí o cara dizia, meu Deus, minha filha de 12 anos estava participando disso, estava vendo isso, não precisava nem falar. Então se você clicar no Discord, entrar no servidor do lado do seu filho, você vai se horrorizar, você nunca mais vai deixar ele entrar, porque você não pode admitir que sua filha de 12 anos ou seu filho de 12, de 13, de 14, de 15 anos esteja lá no lugar que daqui a pouco o cara entra, sobe um link de pedofilia, que se você quiser você clica e vai ver um monte de cenas bizarras. É disso que nossas crianças estão expostas, elas estão expostas a isso, só que os pais começando a se falar, mas nada é mais educativo do que você clicar num servidor desse e observar a loucura, a coisa caótica de todo mundo gritando, todo mundo querendo que o outro se corte, querendo que o outro se machuque. O Felipe Neto, que se leu o prefácio do o pós-fácil do nosso livro, ele fala lá, o mundo está sofrendo uma epidemia de crimes digitais, de crimes online. É o que está acontecendo, de fato. Crianças e adolescentes, gente, são as principais vítimas. Eu sei que todos os adultos recebem tentativas de fraude, de golpe todo dia, mas as crianças e adolescentes são sempre as vítimas principais desse tipo de coisa. Eles são ingênuos porque eles têm que ser, eles são crianças, né? Quem tem que proteger eles somos nós. E que interessante você falar do Felipe Neto, porque caso quem está nos acompanhando não tenha lido o livro dele chamado Como Combater o Ódio, é muito bom o livro. Eu não estou interessada em saber o que você acha do Felipe Neto. Leia primeiro o livro antes de falar mal, porque é muito bom. Ele faz assim um estudo profundo dos movimentos políticos e sociais e de como a internet contribui para o avanço realmente do ódio e da violência. Então, protegê-los desses ambientes vai ser sempre algo importante a se fazer, né? Eu acredito, Paulo, que as redes mentiram muito para nós, né? Até hoje, elas nunca falam que ali tem problema, que se você entrar aqui, você pode, seu filho pode sair morto daqui, aqui tem desafios que prejudicam a vida, isso aqui vicia, eles nunca vão nos falar, né? Então a gente precisa exigir, enquanto sociedade, pressionar o governo, para que isso seja informado, porque eu também não ponho culpa nos pais, porque como é que eles vão saber? Ninguém conta, é o que você falou. Você foi atrás, aí você encontrou. Mas quem te disse que lá era um ambiente prejudicial? Ninguém disse, né? Antigamente parecia o desafio da baleia azul. Todo mundo ficava falando, o desafio da criança que cheirou o desodorante e morreu. Mas na verdade não é desafio. A criança está sendo criada dentro de um ambiente bizarro. Quando o Felco falou de adultização, e essa palavra ficou muito comentada, né? Todo mundo agora fala de adultização, mas na minha visão, a primeira adultização é você deixar criança em rede social. Que se a rede social é para maior de 16, como o Instagram, para maior de 14, como o TikTok, do momento que você permite a entrada lá de menores dessa idade, você está adultizando eles, porque o conteúdo que está lá é para adultos. Então, se você permite que eles estejam lá, é como deixar eles frequentarem uma boate à noite. Você está adultizando intencionalmente. Às vezes sem saber, mas existe permitir é adultizar. Você não precisa colocar uma roupa ou fazê-lo dançar uma dança sensual. Você já está adultizando por permitir que ele frequente um local que não é para a idade dele. Perfeito, mas isso é uma coisa muito recente, de um ano para cá. Porque antes
Ninguém achava isso e ninguém falava disso, né? Entendeu? Sim, Isso sim, é um avanço, isso é um a avanço. gente Ter que uma é pessoa como ativista era chamado você, de isso, terrorista. Ter uma pessoa como você, ter uma pessoa como o Felca falando sobre isso é de um ganho, assim. Eu vejo esse livro a modificação, felizmente, da sociedade através de pessoas como vocês, entendeu? Eu me lembro que há um ano atrás, quando saiu a série Adolescência, começou todo mundo a falar. Logo, quando saiu a série Adolescência, meu livro ficou pronto, o texto ficou pronto. E eu mandei para o editor e falei: assista essa série Adolescência para você entender. E o cara assistiu a série e leu o livro e num dia me ligou: eu quero publicar esse livro. Eu escrevi o livro em 3 meses, em 32 dias o editor preparou o livro, lançou, e aí você gravou aquele seu vídeo, aí o Fantástico fez uma matéria de 9 minutos, assim, que eu fui para a redação do Fantástico. Foi interessante que muitos pais, né, quando eu fui dar a entrevista à própria Poliana Brita, né, apresentadora do Fantástico, ali no escuro e tal, o editor do Fantástico desceu também. Porque ela e ele tinham filhos, e os câmeras tinham filhos, e as produtoras tinham filhos. E você viu que todo mundo tá indo numa entrevista e veio tirar dúvida comigo. Mas me diz assim, isso, como é que eu faço? E como foi que você descobriu aquilo? Porque todo mundo tem filho, e aquilo que você estava jogando à luz numa história que as pessoas não sabiam. Por exemplo, quando aconteceu aquela reportagem da menina de Brasília que morre ao inalar aerosol, desodorante, se eu não me engano, eu fui mostrar para minha filha começou a rir, eu disse: não tô entendendo o que foi. Não, meu pai, isso é um desafio antigo que eu já fiz, e vários colegas meus já fizeram. Ou seja, começou uma condição de saúde igual daquela menina, ela teria morrido. As crianças não fizeram esses desafios que ela tinha. Não fazia a menor ideia. Minha ignorância poderia ter custado a vida da minha filha. A ignorância dos pais podem custar a vida das filhas. A ignorância dos pais e a ambição dos donos dessas plataformas. Que nós estamos hoje na mão de 4 grandes empresários que dizem como os relacionamentos vão ser, que dizem o grau de violência que todo mundo vai ter acesso, e isso não pode ser assim, né? Eu sou uma grande crítica ao jeito que as coisas estão. Eu sei que você também, todo mundo vira um crítico quando entende, né, o que eles permitem acontecer, porque isso não é permitido em lugar nenhum, mas ali dentro acontece. Então, muito obrigada por você ter escrito esse livro, por ele estar chegando cada vez mais longe, por alguns que você me doou. Então, quando eu vou para as escolas, eu deixo nas bibliotecas o livro para que vocês também tenham acesso. Quem tiver a possibilidade, compre o livro, mas não só compre, leia. Leia, porque vai mudar a sua percepção sobre várias coisas. E acho que uma grande diferença desse livro para outras obras que a gente tem é que foi escrito por um pai. Todo mundo que me segue, assim, 95% das pessoas que me seguem são mulheres. As pessoas que falam disso nas redes e tentam alertar as famílias, no geral, são mulheres. E a presença de um homem como você, que ganha uma voz grande, né, que decide se mobilizar, é muito importante, porque traz essa discussão para esse universo dos homens, né, do universo do cuidado. Então, eu quero te agradecer por isso também e pedir que mais homens leiam, que mais homens estejam com a gente, porque a gente precisa de todo mundo, né? Quando se trata de criança e adolescente, gente, não pode faltar ninguém, a gente precisa de todo mundo que está responsável por uma criança, um adolescente, ou que convive com eles. Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho alunos, tenho crianças aqui no meu condomínio, eu preciso saber, eu preciso me responsabilizar por um futuro que é de todos, né? Eu acho que essa luta é a luta de todos. Todo mundo que tem consciência tem a obrigação de passar isso adiante. Porque todo mundo, como você falou, cada pessoa que eu toquei, com certeza eu pedi, você sentiu tocar, por favor, leve adiante essa mensagem, né? Eu escrevi um livro para tocar e ajudar as pessoas. Eu podia estar agora dando entrevista, falando, não sei o quê, mas eu ia fazer isso que ia prejudicar minha filha, ia estigmatizar minha filha. Mas eu disse, o livro é um grande desabafo, mas ao mesmo tempo é o manual mesmo de como você, com erros e acertos e culpas de um pai que passou por fé, em que felizmente pode lhe dizer, os dão. Minha filha hoje faz teatro, minha filha hoje canta, sai, brinca, namora. Hoje minhas preocupações são preocupações de um adolescente analógico, por assim dizer. Um adolescente que você tem que se preocupar com um namoradinho, com isso, está estudando, se não está estudando. Eu não tenho mais outro tipo de preocupação, entendeu? Felizmente. Então, para o pai que esteja passando por isso, minha mensagem é assim, a esperança, você tem de entender o que está passando, você tem de ser duro,
Você não pode flexibilizar. Você acha, às vezes, que está falando, ó, fazendo uma boa ação, a ceder, né? É um vício. Um vício tem que ser tratado como vício. É difícil, mas tem jeito, entendeu? Como sempre eu falo, figuras como vocês são fundamentais nessa luta, que é jogar luz mesmo numa coisa escura que tá, porque eu não sei, infelizmente eu sou pessimista, o que é de uma geração que se desenvolve nesse mundo obscuro. Nós já temos um senso de olhar para aquilo e só se apavorar. Mas se uma criança ou um adolescente entra num ambiente desse, e todo mundo ali está agindo como se aquilo fosse normal, ele primeiro se pergunta, até porque ele está no momento de desafiar muitas vezes os pais, né, e os valores da família, que é natural. Chega um momento de desafio. De repente todo mundo está achando aquilo normal, natural, parece que é natural, parece que é normal. A gente tem hoje, os adolescentes ficam uma média de 6 horas na internet, é o que eu falo para os pais, não tem como você competir com isso, a não ser que você controle. Eu queria dar uma dica prática também, porque tem uma pediatra muito boa, uma ebiatra que eu acompanho, que é a Jade, já entrevistei ela, e ela fala o seguinte: você vai dar o celular para seu filho? O celular não é dele, o celular é seu, do pai, da mãe. Você entrega o celular para ele fazer aquilo que ele quer fazer, usar o WhatsApp, conversar com os amigos, acessar alguma coisa, jogar um jogo, depois você pega de novo e guarda com você. Nunca entrega para ele à noite, porque ele não vai ter capacidade de parar. Ele vai se viciar, porque é viciante. A gente não consegue parar. Ele não tem como, com o cérebro em desenvolvimento, pegar, ver 20 minutos e parar de usar. Não vai conseguir. É quase uma maldade dizer para ele fazer isso, porque ele não vai conseguir. Vocês vão ter muita briga. Então é mais fácil você determinar: ó, vai ser 20 minutos. Você entrega, 20 minutos você pegou. Não libere a revelia para ele usar quando quiser, entendem? A não ser que você não tenha outra alternativa. Esse adolescente vai ficar sozinho, eu não sei o motivo, mas é isso. O celular é seu, não deixe para ele usar a revelia e tenha as senhas, faça acordos de como vai ser, para você realmente olhar. Porque a juíza Vanessa fala uma coisa muito importante. Ela fala: muitos pais se preocupam com a privacidade dos filhos, né? Estão invadindo a privacidade, e os criminosos ensinam eles a dizer isso, sabia? Eles ensinam os adolescentes a falar isso para os pais: poxa, está invadindo minha privacidade e tal. Só que a única pessoa que respeita a privacidade dos seus filhos é você, nos ambientes digitais. Que as redes sociais sabem tudo o que eles fazem, preveem o comportamento, oferecem coisas que não deviam. Agora, com a ECA digital, isso vai melhorar, mas ainda assim é só você que está preocupado com isso, porque todo o ecossistema não está. Por isso que eu te agradeço muito de estar aqui. Uma vez uma pessoa me criticou, porque ela falou: poxa, Shirley, você fala desses assuntos e você ri, você está alegre. Gente, é claro que eu estou alegre. Olha que honra eu receber esse pai que veio aqui contar a história para nós, que escreveu esse livro que está mudando a vida das pessoas. Como é que eu não vou estar feliz? Porque no meio da barbárie são essas pessoas que escolhem mudar a vida dos outros. Isso me deixa feliz, me deixa emocionada, me deixa empolgada. Então eu não vou chegar aqui e fazer uma live, gente, chorando para vocês. Senão nem eu aguento fazer. Então eu tô feliz, não porque tudo isso aconteceu, obviamente, com você e com a sua filha, né, Paulo? Eu tô feliz porque você decidiu compartilhar com a gente. Então eu te agradeço de montão. O livro é realmente, assim, um primor. Ele é muito fácil de ler, gente. É aquela leitura assim que você faz... Quando você vê, já acabou. Você vai dizer, tipo novela boa, tipo série que você não consegue, tipo, você tem que ficar lá vendo o próximo capítulo. Então, além disso, ele está escrito muito bem. Isso ajuda demais para a gente absorver essa informação. Então, muito, muito, muito obrigada. Espero poder conversar com você mais vezes. E te agradeço de montão. Eu que agradeço pela oportunidade de estar usando suas plataformas aí para suas links para poder divulgar esse assunto. E agradeço também por você, por estar nessa luta. Sou seu fã, no sentido positivo da palavra. Quero jogar energia e força para você continuar nessa luta, que é a sua luta, é minha luta, é a luta de todos os pais, tem que se envolver nisso. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado.